Olá, turmas. Aqui é o professor Alex Rodrigues, no qual esse vídeo visa a repasse da elaboração do projeto integrador que todas as turmas do Centro de Ensino Joaquim Aroso, do turno vespertino, terão que fazer. Esse trabalho ele vale a segunda nota da disciplina de Geografia e também é um trabalho que consiste na elaboração de projeto integrador. Quais são os critérios que eu vou avaliar? Antes de mais nada, é bom a gente saber os critérios que serão avaliados. Primeiro, a participação de todos os integrantes da turma. Como é que eu vou avaliar nessa questão dos integrantes? A turma toda terá que ser dividida em 4 equipes. O que quer dizer com isso? Todas as 7 turmas terão que se dividir em 4, tá? No qual o número de integrantes para cada equipe é a critério de cada sala. Eu só quero 4 equipes, nem mais e nem menos. Nem menos de 4 e nem mais de 4. É 4 e ponto final. Também será avaliado a questão da apresentação de figuras, da inserção de figuras, de mapas e outros recursos, tá? Na apresentação, vocês vão fazer o trabalho em slide, tá? Que pode ser feito ou no PowerPoint ou no Canva. Professor, qual é o melhor? O Canva. Eu recomendo muito o Canva, tá? O Canva ele é um ótimo. Ele traz ali templates de PowerPoints muito bons, de slides maravilhosos, tá? Também irei avaliar a objetividade na defesa de ideias e conceitos, isto é para vocês falarem muito? Não, falar que vai lá na CAEMA, lá da estação de tratamento, que vai lá no Cais da Raposa? Não. É para vocês falarem de forma objetiva, clara, concisa, tá? Não arrodeando, tá? Eu quero que vocês sejam enfáticos nas ideias e nos conceitos que vocês apresentarem. Também será avaliada a relevância da proposta integrativa, tá? A importância do projeto, a forma como vocês desenvolveram. E também um projeto ele será avaliado na questão se há alguma informação que seja Ctrl+C, Ctrl+V. Isso quer dizer o quê? Se tiver alguma coisa ali que seja praticamente todo o projeto ou parte dele, cópia pura de inteligência artificial ou de outra área da internet ou de outra pesquisa da internet, que for purinho de lá, tá? A equipe será penalizada com perda de pontos, tá? Com perda de pontos. Então, se atentem a isso. Vocês devem fazer um slide, gente, um slide de acordo com o que vocês entenderam, tá? Também não é para encher muito, mas é de acordo com o que vocês entenderam e vocês estudaram, tá? E do que vocês estudaram. Aí onde vocês podem dizer, mas o senhor está proibindo que a gente utilize o chat GPT? Não, eu não estou proibindo isso. Muito pelo contrário. O chat GPT, quando ele pede para você fazer alguma coisa, ele aponta a opinião dele. É como se fosse um robô. E na verdade o chat GPT é um robô. Então é a opinião do robô, daquilo que ele entende, daquilo que ele sabe, tá? Que pode ser diferente da sua ideia. Pode ou não ser diferente da sua ideia. Mas mesmo assim é importante que vocês leiam a ideia, leiam o paradigma que o chat GPT ele apresenta, a resposta que ele apresentar, para aí sim vocês escreverem baseado nele, naquilo que vocês sabem, tá? Baseado nele, aquilo que vocês sabem, tá? Não é copiar dele 100%, aí já é uma coisa que é plágio, e plágio não é bom, plágio não é legal, isso leva ao quê? A perda de pontos. Então, para vocês não perderem pontos, vocês têm que se
se adequarem aos critérios que são avaliativos na elaboração e na apresentação desse projeto integrador. E ele vale de 0 a 10, sendo que a nota será para a equipe toda, tá? Para todos os seus integrantes. Por exemplo, tem Maria, João, Pedro e Miguel. Eles estão ali numa equipe. Eles fazem o trabalho e apresentam. Se eles tirarem 7, se a equipe deles tirar 7, isso quer dizer o quê? Que todos tirarão 7. Entenderam? Então é isso que vocês irão estar cientes na elaboração do trabalho de vocês. E como é que vocês vão fazer esse trabalho? Primeiro, tá? Como eu disse para vocês, o projeto integrador é por sala, tá? Na verdade, esse projeto integrador, ele é por equipe. Cada sala tem que ser dividida em 4 equipes. E cada equipe tem que escolher o seu trabalho, o seu tema, tá? O seu tema. No primeiro ano, nas turmas 100, 101 e 102, eu organizei da seguinte forma. Equipe 1, isso não quer dizer que é da turma 100, não. Cada sala terá sua equipe. A equipe 1, das turmas 100, 101 e 102, ficará com o tema Cartografando a História, a Evolução da Representação do Espaço. Esse é o tema. E quais são os subtemas que se trabalharão nesse tema? Em geografia, projeções cartográficas, tipos de mapas, elementos cartográficos. Em história, como subtema, expansões territoriais e descobertas geográficas. Filosofia, a noção de espaço e tempo nas filosofias antigas e modernas. E sociologia, a construção social do espaço e suas representações. Vocês vão falar do tema e dos subtemas, mais ou menos. O que vocês vão fazer é seguir uma estruturação que eu vou explicar nesse vídeo, tá? Uma estruturação. E quando chegar na parte que vocês vão falar disso, que é no desenvolvimento, vocês falarão de forma integrada. O que quero dizer com isso, integrada? Por exemplo, as projeções cartográficas e os tipos de mapas, eles foram elaborados devido às questões da expansão territorial, isto é, da questão do aumento do tamanho territorial dos países, e também contribuiu para a formação de novos mapas, que ao longo dos anos, esses mapas eles foram classificados em mapas físico, mapa político, conforme a gente aprendeu. Nesse pequeno trecho, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de história e geografia. Então é isso que vocês vão fazer no trabalho de vocês. E vocês vão apresentar essa interdisciplinaridade, tá? Essa integração de mais de uma disciplina. É como você montar um texto, e nesse texto ele está presente ali informações da geografia, da história, da filosofia e da sociologia. Entenderam? Agora, caso vocês tiverem algum tipo de dificuldade de fazer textos ou elaborar um texto relacionado ao que é solicitado, vocês poderão fazer dividido, tá? Dividido. Por exemplo, um slide fica com geografia, de 1 a 2 slides. De 1 a 2 slides com história. De 1 a 2 slides com filosofia. E de 1 a 2 slides com sociologia, com subtemas. Mas que tenha relação
esses subtemas eles sejam em consonância com o tema principal, entendeu? Pode ser, como na primeira opção, por meio de elaborar um texto, tá? Um texto dividido em slides, ou colocar cada disciplina em de 1 a 2 slides, tá bom? Às vezes no slide não cabe de falar sobre determinado subtema, pode ser colocado em mais de um, não tem problema, tá bom? Então, esse aí é o da equipe 1, tá? A equipe 1 das turmas 100, 101 e 102, a equipe que fica com esse tema, tá bom? A mesma coisa, ela equivale para a equipe 2, a equipe 3 e a equipe 4. Só voltando à equipe 1, o projeto interdisciplinar da equipe 1, ele deve abordar como a representação do espaço, que a gente estudou sobre a representação do espaço, que é através de mapas, da Rosa dos Ventos, através das projeções cartográficas, etc. Ela evoluiu com a história, a tecnologia e os diferentes olhares culturais e filosóficos sobre o mundo. Então é isso que tem que conter, que deve conter ali no trabalho de vocês, tá? No trabalho da equipe 1. Já na equipe 2, que é a mesma sistemática da equipe 1, é um tema diferente, que vai abordar como tema principal fusos horários e globalização, tempo, trabalho e cultura. O que é que os fusos horários têm a ver com os cenários de globalização existentes no mundo, com tantas mudanças? O que é que eles têm a ver, o que é que eles se relacionam com as mudanças do tempo, com a rotina de trabalho e com as manifestações culturais, com a expansão cultural do mundo? Para isso, eu trouxe 4 subtemas. Em geografia, fusos horários e coordenadas geográficas. História, a revolução industrial e a padronização do tempo. Em filosofia, o conceito de tempo na modernidade. E em sociologia, a rotina social, trabalho e consumo global. Esse projeto ele visa a investigação de como a padronização dos fusos horários impacta as relações culturais, as relações trabalhistas e os modos de vida, tá? Já na equipe número 3, também do primeiro ano, nas 3 turmas, irá trabalhar como tema mapeando a realidade, a tecnologia como olhar sobre o mundo, como subtemas em geografia, sensoriamento remoto, SIG, Google Maps e AppStreamMap, tá? O OpenStreetMap, embora eu não tenha falado em aula presencial, mas vocês podem buscar a web para pesquisar, tá? Não tem problema nenhum. Já em história, como subtema, são os avanços tecnológicos e mapeamentos em guerras, tá? A filosofia, como subtema, a técnica e tecnologia da contemplação ao controle. E em sociologia, o subtema é vigilância, privacidade e controle social. O que é que as formas de mapeamento, né, as formas de localização, de como se localizar em um determinado espaço, eles têm a ver com o que eles têm a ver, qual é a consonância, qual é a relação deles com as guerras que acontecem no mundo. O que a tecnologia, né, o mapeamento tecnológico por meio do sistema de sensoriamento, de localização, eles têm a ver com os serviços de controle social e privacidade. Então, tudo isso vocês vão abordar
para quem tiver na equipe número 3. O tema é um projeto que debate, apresenta um projeto que debate como as tecnologias de mapeamento transformam a percepção e o controle do espaço urbano e social. Já a quarta e última equipe do primeiro ano ficará como tema Território e Poder, a geografia em conflito. E terá como subtemas em geografia, localização absoluta e relativa e as projeções cartográficas. Em história, falará como subtema o colonialismo e as disputas territoriais. Em filosofia, abordará a justiça como subtema justiça e território, no qual eles estão muito relacionados com as ideias de John Locke e Rousseau. E em sociologia, abordará como subtema conflitos sociais por território, que esses conflitos sociais eles acontecem basicamente em ocupações irregulares, na tomada de locais no qual constrói-se favelas, aqueles morros de favelas, né, invasões, né, e outras situações não oficiais, né, de forma urbanística. Então, tudo isso, todos esses subtemas, eles estão atrelados ao tema principal. E conforme pode ser feito em forma de um texto, né, esse texto dividido em slides, né, que abrange os 4 subtemas, ou pode ser feito de cada slide abordar um subtema, tá? Não tem problema nenhum. Mas vocês têm que seguir a ordem que eu aqui apresentar em seguida, tá? A ordem de estruturação do trabalho. Nesse trabalho da equipe 4, ele visa a discussão crítica sobre como os espaços eles são ocupados, controlados e disputados historicamente e socialmente. Tá? Então, esse é o tema da equipe 4 do primeiro ano. Lembrando que a equipe 1, 2, 3 e 4 do primeiro ano vai para as turmas 100, 101 e 102. O que quero dizer? 4 equipes na turma 100, 4 equipes na turma 101 e 4 equipes na turma 102. E cada equipe, nas suas respectivas salas, vai escolher um tema que ficará, certo? Ficará responsável. Já no segundo ano, nas turmas 200 CNS e 200 CEA, é a mesma coisa, só que é temas diferentes, tá? São temas diferentes. Segue a mesma esquemática, mas são temas diferentes. Na equipe 1, a equipe 1 ficará, a equipe que ficar com a equipe 1, né? Eu vou ser a equipe 1, eu vou ser a equipe 2. Então a equipe 1, ela ficará como tema Brasil Profundo, Povoamento, Território e Cultura. Esse é o tema principal. Como subtemas, em geografia, o povoamento e expansão territorial brasileira e maranhense, tá? Em história, a interiorização e ocupação do território brasileiro. Em filosofia, como subtema, filosofia da terra, pertencimento e identidade. E sociologia abordará cultura, identidade e regionalismo. Esse projeto integrador da equipe 1, ele visa os estudos das características sociais, históricas e culturais da ocupação do território brasileiro, com ênfase no estado do Maranhão, que a gente aprendeu isso nas aulas de agosto e primeira semana de setembro. A equipe 2 ficará, a equipe que ficar com a equipe 2, a equipe que tiver numeração número 2, perdão, ficará como tema desenvolvimento para quê? Políticas regionais e desigualdade. Esse é o tema principal, no qual seus subtemas são: em geografia, políticas de desenvolvimento regional; em história, projetos desenvolvimentistas no Brasil, que aconteceu especificadamente na era Vargas, que durou 15 anos, nos 5 anos do governo do presidente Juscelino Kubitschek, na ditadura militar,
agora na Nova República. Em filosofia, abordará como subtema ética e justiça social, e sociologia, desigualdade social, exclusão e inclusão. Então, esses são subtemas da equipe número 2, no qual tem como tema desenvolvimento para quem, políticas regionais e desigualdade. Já a equipe 3 abordará como tema principal fronteiras invisíveis, cultura, economia e espaço, que terá como subtemas em geografia, região Nordeste, divisão regional e migrações internas. Em história, como tema principal, os movimentos migratórios e os processos históricos regionais. Em filosofia, abordará identidade e alteridade. E em sociologia, preconceito regional e mobilidade social. Lembrando que os subtemas têm que estar em consonância com o tema principal, tá? Pode ser em formato de texto, dividido em slides, em tópicos, ou também cada slide, de 1 a 2 slides, abordar um subtema, abordar os subtemas que são aqui elencados, tá? Pode ser falado em tópicos, tá? Mas é importante que tenha fundamentação e que tenha consonância, que tenha ligação com o tema principal. Não pode ser algo de forma isolada. São subtemas, mas esses subtemas, eles têm relação com o tema principal. Como agora falei no exemplo. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, para não ficar algo de forma isolada, né? Ficar algo de uma forma separada, que aí provoca-se uma desconsonância, né? Não tem a ver com o tema principal. Esse tema número 3, ele traz a ideia de um projeto que pode investigar como o espaço geográfico ele influencia identidades sociais, a formação de identidades sociais e relações culturais. Já a equipe número 4, né, quem ficar com a equipe 4, ficará como tema mapeando desigualdades, cartografia social do Maranhão, no qual ele traz como subtemas em geografia, geotecnologias e análise espacial. Em história, formação do Maranhão e dinâmicas territoriais. Em filosofia, direitos humanos e dignidade. E sociologia, desigualdades regionais, que podem acontecer em diversas esferas que compõem a sociedade, como a educação, saúde e moradia. O projeto apresentado, né, o tema apresentado para a elaboração do projeto anterior, ele visa a produção de mapas temáticos com foco em desigualdades sociais, usando dados reais e análise crítica. Professor, a minha equipe ficou com esse tema. Eu vou ter que desenvolver um mapa? Não. Como se trata de algo integrador e é para o ensino médio, você pode buscar mapas prontos, tá? Na internet tem diversos mapas prontos com esse foco, né? Com essa abordagem das desigualdades sociais. Então pode ser utilizado esses mapas para poder fundamentar no momento da defesa, no momento da apresentação. Já para o terceiro ano, tá? Segue também a mesma linha, a mesma ideia, como eu disse anteriormente, mas são temas diferentes, tá? Para as turmas 300 CNS e 300 CEA. A equipe número 1, a equipe que ficar com o tema 1, o tema é território e soberania, entre fronteiras e conflitos. Esse é o tema principal. E nesse tema brota os seguintes subtemas. Em geografia, território, soberania, geopolítica.
Em história, formação dos estados-nação e guerras, e as guerras que aconteceram ao longo da história, ao longo da transformação mundial. Em filosofia, tem como subtema o contrato social e poder político, que o contrato social é muito falado por John Locke, né? E em sociologia é abordado o subtema nacionalismo e identidade coletiva. Esse tema de formação desse projeto integrador, ele traz como pano de fundo um estudo interdisciplinar sobre como o território molda o poder público e os conflitos internacionais. Já o tema número 2, quem ficar com o tema número 2, a equipe número 2, ficará como tema o mundo em disputa, ideologias e geopolítica na Guerra Fria. Vejam que o tema de um é diferente do outro, então não tem como, né, fazer uma cópia de uma equipe, são temas distintos. Tá? Em geografia como subtema, ordem bipolar, Guerra Fria, nova ordem mundial. Em história, as revoluções industriais, guerras mundiais, Guerra Fria. Filosofia, tem como subtema ideologia e alienação. E sociologia tem como subtema sistemas políticos e suas influências sociais. Esse tema principal, ele aborda uma análise da influência geopolítica nas ideologias na configuração do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. A terceira, a equipe 3, a equipe que ficar com o número 3, ficará como tema Geoeconomia Global, BRICS, China e o novo tabuleiro mundial. Em geografia, tem como subtemas BRICS, China, globalização. Em história, reestruturação econômica global. Em filosofia, tem como subtema globalismo versus nacionalismo. E sociologia, trabalho, consumo e dependência econômica. Esse tema número 3, esse tema principal, ele traz um estudo, pode ser abordado, estudo da atuação dos BRICS e da China no cenário geopolítico atual e seus impactos. A quarta e última equipe ficará como tema Oriente Médio, território sagrado, conflito permanente. Em geografia, tem como subtema Oriente Médio e geopolítica do petróleo. Em história, o colonialismo, guerras religiosas, criação do Estado de Israel, que isso aconteceu nos anos 40. Em filosofia, religião e política. Quando eu falo de religião e política, nesse subtema, eu estou falando da questão religiosa e política do Oriente Médio. Tá? Não é do geral, falar de catolicismo, anglicanismo, protestantismo, não. É relacionado ao Oriente Médio. Você sabe que o Oriente Médio ele é uma região extremamente religiosa. E lá acontecem muitos conflitos de cunho religioso militar. Então, tudo isso tem a ver. Né? Tem a ver com o tema principal. E em sociologia, o seu subtema é conflito cultural, étnico e religioso. O tema principal, ele traz a sugestão da elaboração do projeto que discuta a complexidade geopolítica no Oriente Médio, integrando múltiplas perspectivas. E como é que vocês vão fazer essa estrutura desse slide? Como é que vocês vão estruturar o slide de cada equipe? Como será estruturado o slide de cada equipe para a apresentação? O slide tem que ter o título do projeto, tá? Que pode ser o tema principal, agora foi falado, ou um outro tema, tá? Um outro tema, mas que tem a ver com o tema principal, não pode ser algo fora do tema principal. Se for criar um tema, um tema fora do tema principal, perderá ponto, tá? Perderá ponto. Tem que ser um tema, se for criar,
Se for para a equipe criar um tema, tem que ser um tema do tema principal, tá? Não é um tema sobre um tema sobre tema. Se for para criar, tem que ser um tema que seja de acordo com o tema principal, ou então utilizar o tema principal, não tem problema. Conforme aqui dito, deve ser criativo, relacionado ao tema e interdisciplinar, como eu estou dizendo. Se for para a equipe criar um tema, tem que ser um tema que tem a ver com o assunto principal. Não pode ser algo fora dele. Tem que ter uma introdução, tá? Tem que haver uma introdução em tópicos, é óbvio, essa introdução. A apresentação do tema e sua relevância, tá? A importância do tema, por que vocês escolheram esse tema? Qual o motivo? O que chamou a atenção em vocês nesse tema? O que tem de relevância, de importância nesse tema? E a relação dele com os componentes curriculares citados: geografia, história, filosofia e sociologia. Tem que ter um slide apenas para objetivos geral e específico. O geral, o que se pretende alcançar com o projeto, né? O que o projeto ele visa alcançar. Tome cuidado com os verbos: apresentar, identificar, relacionar, tá? Tem que ser no tempo infinitivo: apresentar, acordar, tá? E tem que ter também objetivos específicos. Quais as metas que se pretende com esse projeto? O que se pode ser feito? Será que é produzir mapas? Será que é fazer algum tipo de entrevista? Tá? Será que é analisar dados? O que se pede nesse projeto? Né? O que vocês esperam também com esse projeto, a partir do projeto, a partir do objetivo principal desse projeto? Tem que ter uma justificativa, tá? Por que esse tema que vocês escolheram, ele é importante para a equipe, para a escola e para a sociedade? Qual é a importância que ele tem, né? Que na visão da equipe ele tem, né? E como ele dialoga com os desafios atuais? Qual a ligação dele com os atuais desafios, com as notícias que estamos vendo, por exemplo, na guerra da Ucrânia, nas guerras do Oriente Médio, na guerra civil que teve lá na Síria? O que ele tem a ver, né? Esses temas com os últimos acontecimentos que acontecem no nosso dia a dia e também no nosso cotidiano. Continuando, tem que ter um desenvolvimento, tá? Esse desenvolvimento é o referencial teórico, isto é abordar aquilo que eu agora disse sobre os temas. Ou fazer um texto, esse referencial teórico é referencial agora que eu falei sobre os temas e sobre temas. Ou pegar pegar o tema e os subtemas, fazer um texto com ele de uma forma bem misturada, uma forma bem interdisciplinar, e colocar esse texto em tópicos ou colocar em textos em cada um no seu slide. Ou também, cada subtema, colocar de 1 a 2 slides e falar sobre ele. Tá? Esse será o referencial teórico. E tem que ter as etapas do projeto, isto é, relacionado à elaboração, no qual consiste em elaborar o projeto, estabelecer mapas, né? Utilizar os recursos necessários para poder fazer os mapas, buscar artigos na internet, enfim, são as etapas do projeto. A divisão de tarefas, isto é, cada um fica com alguma coisa para elaborar o projeto, né? Um fica com, por exemplo, elaborar o slide, o outro produzir um vídeo, o outro buscar mapas, ou desenhar mapas, o outro fazer uma análise de gráficos, né?
E o cronograma, tem que ter um pequeno cronogramazinho. Professor, tem um determinado limite de dias? Não. Pode ser feito em um cronograma de um mês e meio, 2 meses, enfim. Os resultados esperados, o que se espera desse projeto, caso ele seja aplicado, tá? Esse projeto. E quais os produtos podem ser construídos por meio dele. Se pode ser por meio de painel, por meio de apresentação, por meio de vídeo. O que pode ser feito com aquilo que foi feito, né? Aquilo que foi constituído no referencial teórico. O que se pode ser feito dele? O que se pode ser feito das ideias que nós elaboramos em nossa equipe? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um novo mapa, a gente pode fazer um painel, pode fazer uma maquete, pode fazer uma exposição de fotos. A gente pode fazer um debate com o colégio todo sobre esse tema, entendeu? Então é isso que vocês podem propor, né? O que vocês propõem como o resultado esperado. As considerações finais tem que ter o que foi aprendido, o que a equipe aprendeu na elaboração desse projeto, tá? E também citar as referências, né? Livros, sites de pesquisa, Wikipédia, Brasil Escola, Mundo Educação e por aí vai. A data limite de postagem desse projeto, tá? Que vocês vão apresentar por meio de vídeo, a data limite é 7 de outubro. Vocês terão até o dia 7 para vocês postarem o vídeo de apresentação. A apresentação consiste em gravação de vídeo apenas a voz. Eu não quero imagem, tá? Eu não quero a imagem, eu quero apenas a voz de vocês, de cada um. E todos terão que falar, tá? Todos terão que falar. Como está bem aqui, cada um dos estudantes deve se identificar na gravação. Por exemplo, eu sou estudante tal e abordarei sobre isso. Eu sou o estudante Alex e falarei sobre a geopolítica mundial. Pronto, eu já me identifiquei e já disse o que eu vou falar. Pronto, é isso. Entenderam? E, como eu falei na sala de aula, na sexta-feira, para algumas turmas, o aplicativo que eu recomendo, o software que eu recomendo para vocês gravarem é o Bandicam, tá? É o Bandicam. Mas caso vocês tiverem algum problema, vocês podem utilizar algum outro, não tem problema. Eu falei que não poderia usar em uma turma, mas eu pensei bem e digo não. É melhor deixar eles bem à vontade para escolherem um aplicativo, mas é bom fazer uma recomendação, porque às vezes o aluno ele pode não saber, né? E a gente pode sugerir, não há problema nenhum. Então, pode ser tanto o Bandicam, outro software que achar que é essencial, que é importante, que pode ser feita essa gravação. Mas vale lembrar uma coisa, tem que ser um aplicativo bom, um software bom, independente da forma que for gravar. Se for no celular, se for no tablet, se for no notebook, se for no computador, qualquer ferramenta que seja, mas que seja um aplicativo confiável, tá? O tempo de gravação é de 10 a 30 minutos, tá? Por que eu estou estendendo até meia hora? Porque vocês terão que falar uma série de informações, tá? Mas tem que ser de forma bem objetiva, tá? Não é falar um monte de coisa, não. Mas é tentar ser o mínimo possível de apresentar as informações relevantes, tá? O objetivo, o referencial teórico, cronograma, como o projeto pretende ser realizado, ser executado. Então, tudo isso tem que estar incluído nesses minutos, de 10 a 30 minutos, tá? O envio, eu vou disponibilizar um link, tá? Nos grupos,
das respectivas turmas para vocês enviarem um vídeo, tá? Para eu assistir. Lembrando que esse vídeo não deve ser postado de hipótese alguma no YouTube, tá? Não deve ser postado. É apenas de envio para o professor olhar, ele assistir, anotar as considerações necessárias e estabelecer uma pontuação, uma nota para a equipe. E como disse, todos, sem exceção, devem apresentar, todos devem falar, tá? E é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar presencialmente. Por favor, não me procurem em um WhatsApp, tá? Não me procurem de hipótese alguma em um WhatsApp. Eu estou sempre às quartas e sextas na escola, tá? Às quartas e sextas na escola. Se a equipe ou alguma equipe tiver dificuldade, me procure para poder conversar, tá bom? Para vocês não terem nenhum tipo de prejuízo relacionado à nota de vocês, tá bem? É isso, como eu disse, estou à disposição, tá? Para sugestões, tá? Para vocês fazerem um bom trabalho. E como eu disse, esse trabalho pode ser levado para as disciplinas de filosofia, sociologia e história para complementação de nota nessas disciplinas que citei. É isso, eu muito obrigado, estou à disposição de todo mundo e bom trabalho a todas as equipes. Um abraço.